A Bela e a Fera. Ela prestou atenção a esse sonho, que começou a parecer misterioso para ela, mas ainda era um enigma para ela. A vontade de rever o pai prevaleceu durante o dia sobre as preocupações que o monstro e o desconhecido lhe causavam enquanto dormia. Assim, nem tranquila à noite, nem contente durante o dia, embora no meio da maior opulência, ela só tinha o prazer dos espetáculos para acalmar os seus problemas. Esteve na comédia italiana, de onde, desde a primeira cena, saiu para ir à ópera, mas saiu novamente com a mesma prontidão. Seu tédio a seguia por toda parte e muitas vezes ela abria as 6 janelas mais de 6 vezes cada uma sem encontrar ali um momento de tranquilidade. As noites que ela passou foram como os dias, constantemente em agitação. A tristeza teve um impacto violento nas atrações e em sua saúde. Ela teve muito cuidado em esconder da fera a dor que a atormentava, e o monstro que várias vezes a surpreendeu com os olhos chorando, porque ela lhe disse que só tinha uma leve doença na cabeça, não empurrou mais a curiosidade. Mas uma noite, tendo atraído os soluços e não conseguindo mais esconder, ela disse à fera, que queria saber a causa de sua dor, que queria ver seus pais novamente. Diante dessa proposta, a fera caiu sem ter forças para se sustentar e, soltando um suspiro, ou melhor, dando um uivo capaz de fazer morrer de medo, respondeu: "O quê? Bela, você quer abandonar uma fera infeliz? Devo acreditar que você teria tão pouco reconhecimento? O que falta para você ser feliz? A atenção que tenho por você não deveria me proteger do seu ódio? Injusta que és, preferes a casa de teu pai a mim e o ciúme de tuas irmãs, você prefere cuidar dos rebanhos do que aproveitar a doçura da vida aqui. Não é por ternura pelos seus pais, é por antipatia contra mim se você quiser se mudar." "Não, fera," a Bela respondeu com ar tímido e lisonjeiro, "não te odeio, e lamentaria perder a esperança de te ver novamente, mas não consigo superar o desejo que tenho de abraçar minha família. Permita-me ausentar-me por 2 meses, e prometo voltar com alegria para passar o resto da minha vida com você, e nunca mais lhe pedir qualquer outra permissão." Durante este discurso, a fera deitada no chão com a cabeça estendida, apenas fez saber que ainda respirava através dos seus suspiros dolorosos, respondeu a Bela nestes termos: "Não posso recusar-te nada, mas talvez me custe a vida, tanto faz. No armário mais próximo do seu quarto, você encontrará 4 caixas, preencha-as com o que quiser, seja para você ou para seus parentes. Se você quebrar sua palavra, você se arrependerá, e ficará zangada com a morte de sua pobre fera, quando não houver mais tempo. Volte daqui a 2 meses, você me encontrará vivo. Para o seu retorno, você não precisará de transporte, apenas se despedirá de sua família à noite, antes de se deitar, e quando estiver na cama, vire seu anel com a pedra para dentro, e diga em tom firme: quero voltar para meu palácio para ver minha fera novamente. Boa noite, não se preocupe com nada, durma tranquila, você verá seu pai pela manhã, adeus, Bela." Assim que se viu sozinha, apressou-se a encher os cofres com toda a bravura e riqueza imagináveis. Eles só ficaram cheios quando ela se cansou de colocá-los. Depois de todos os preparativos, ela foi para a cama. A esperança de rever sua família em breve a manteve acordada durante todo o tempo em que deveria estar dormindo, e o sono só a venceu na hora em que deveria ter se levantado. Ela viu seu amável desconhecido enquanto dormia, mas ele não era mais o mesmo, deitado em uma cama de grama, ele parecia dominado pela dor mais profunda. Bela, emocionada ao vê-lo nesse estado, lisonjeou-se em tirá-lo dessa profunda melancolia, perguntando-lhe a causa de sua tristeza. Mas o seu amante, olhando-a com um ar cheio de tristeza, disse-lhe: "Tu, desumana, podes fazer-me esta pergunta? Você não sabe disso já que está partindo, e esta partida é o fim da minha morte. Não ceda à dor, querido desconhecido, a minha ausência", respondeu ela, "será curta. Só quero desiludir a minha família do destino cruel que pensam que sofri, regressarei o mais rapidamente possível a este palácio. Não vou deixar você de novo.
Ei! Como eu poderia abandonar uma estadia que tanto gosto? Além disso, dei minha palavra à fera de retornar, não posso quebrá-la. Mas por que esta jornada devemos nos separar? Seja, meu motorista. Adiarei minha viagem para amanhã, para obter permissão da fera. Tenho certeza que ela não vai me recusar. Aceite minha proposta, não nos separaremos, voltemos juntos, minha família ficará encantada em vê-lo, e espero que tenham por você toda a consideração que você merece. Não posso atender aos seus desejos, respondeu o amante, a menos que você esteja decidida a nunca mais voltar aqui. É a única maneira de sair, veja o que você quer fazer. O poder dos habitantes desses lugares não é grande o suficiente para forçá-la a retornar. Nada pode acontecer com você, exceto perturbar a fera. Você não acha, respondeu Bela rapidamente, que ela me disse que morreria se eu não falasse. O que importa para você, respondeu o amante, será uma desgraça se, para sua satisfação, custar apenas a vida de um monstro. Que utilidade isso tem para o mundo? Alguém perde com a destruição de um ser que só aparece na Terra como um horror para toda a natureza? Ah! Saiba, gritou Bela, quase com raiva, que eu daria minha vida para preservar a dele, e que esse monstro, que só existe na aparência, tem um humor tão humano que não deve ser punido por uma deformidade para a qual não contribui. Não posso retribuir sua gentileza com tamanha ingratidão. O desconhecido, interrompendo-a, perguntou-lhe o que ela faria se o monstro tentasse matá-lo, e se um dos dois matasse o outro, a quem ela daria ajuda. Eu só amo você, ela respondeu, mas embora minha ternura seja extrema, não pode enfraquecer a minha gratidão pela fera. Se eu me encontrasse nesta situação fatal, evitaria a dor que as consequências deste combate poderiam me causar, matando-me. Mas para que servem essas suposições infelizes, mesmo que sejam quiméricas? Estas ideias congelam meus sentidos. Vamos mudar de assunto. Ela deu o exemplo, contando-lhe tudo o que um terno amante poderia dizer ao seu amado. Ela não foi reprimida pelo decoro orgulhoso, e o sono lhe deixando a liberdade de agir com naturalidade, ela descobriu sentimentos que teria restringido, fazendo uso perfeito de sua razão. Seu sono era longo, quando acordada temia que a fera não conseguisse falar com ela. Ela estava nessa incerteza quando ouviu o som de uma voz humana que ela reconheceu. Abrindo precipitadamente a cortina, surpreendeu-se ao se ver numa sala que não conhecia e cujos móveis não eram tão magníficos como os do Palácio da Fera. Este milagre fez com que ela se apressasse em se levantar e abrir a porta do quarto. Ela não se reconheceu neste quarto. O que mais a surpreendeu foi encontrar ali as 4 caixas que havia preparado no dia anterior. O transporte da sua pessoa e dos seus tesouros eram prova do poder e da bondade da fera, mas onde ela estava? Ela não sabia. Quando finalmente ouviu a voz de seu pai, ela se jogou em sua coleira. Sua presença surpreendeu seus irmãos e irmãs. Eles olharam para ela como se ela tivesse chegado de outro mundo. Todos abraçaram com as maiores demonstrações de alegria, mas suas irmãs no fundo do coração a viam apenas com tristeza. O ciúme delas não foi destruído. Depois de muitos abraços de ambos os lados, o bom homem quis vê-la em particular para saber dela as circunstâncias de uma viagem tão surpreendente, e para informá-la do estado da sua fortuna, na qual ela teve uma participação tão grande. Ele lhe contou que no dia em que a deixou no Palácio da Fera, ele voltou para casa naquela mesma noite sem nenhum cansaço, que durante a viagem ele cuidou dos meios de roubar seus baús do conhecimento dos filhos, desejando que pudessem ser levados para um pequeno armário anexo ao seu quarto, do qual só ele tinha a chave, que ele havia considerado esse desejo impossível, mas quando ele desmontou, tendo fugido o cavalo que carregava seus baús, ele foi subitamente aliviado do constrangimento de esconder seus tesouros. Confesso-te, disse este velho à filha, que estas riquezas, das quais me julgava privado, não me angustiavam, que eu não os tinha o suficiente para me arrepender tanto deles. Mas esta aventura me pareceu um prognóstico cruel do seu destino.
Não tive dúvidas de que a pérfida fera agiria da mesma forma com você, temia que os benefícios dele para você não fossem mais duradouros. Essa ideia me causou ansiedade. Para esconder, fingi que precisava de descanso, era apenas me abandonar à dor sem constrangimento. Achei que sua desgraça fosse certa. Mas meus pensamentos não duraram. Ao ver meus baús que perdi, auguro sua felicidade, encontro-os colocados em meu pequeno armário exatamente onde eu os queria, já as chaves, que eu havia esquecido na mesa da sala, onde havíamos passado a noite, foram encontradas nas fechaduras. Esta circunstância que me deu uma nova marca da bondade da fera, sempre atenta, encheu-me de alegria. Foi então que, não duvidando mais que a sua aventura teria um desfecho vantajoso, censurei-me pelas injustas suspeitas que tinha contra a integridade deste generoso monstro, e lhe pedi 100 vezes perdão pelos insultos que internamente minha dor me forçou a contar a ele. Sem informar meus filhos sobre a extensão de minha fortuna, contentei-me em dar-lhes o que vocês lhes enviaram e em mostrar-lhes joias por uma quantia muito medíocre. Desde então, fingi tê-los vendido e usado o dinheiro para nos proporcionar uma vida mais confortável. Comprei esta casa, tenho escravos que nos isentam do trabalho a que a necessidade nos sujeita. Meus filhos têm uma vida confortável, era tudo o que eu queria. A ostentação e o esplendor outrora atraíam para mim invejosos, eu atrairia mais invejosos se apresenta-se a imagem de um milionário rico. Vários pretendentes, Bela, estão se apresentando para suas irmãs, vou casar elas em breve, e sua feliz chegada me leva até lá. Tendo-lhes dado a parte que me julgares adequada para lhes dar dos bens que me proporcionaste, libertos dos cuidados do seu estabelecimento, viveremos, minha filha, com os teus irmãos, dos quais as tuas dádivas não foram capazes de consolação pela sua perda, ou, se você preferir, nós dois viveremos juntos. Bela, comovida pela bondade do pai, e pelos testemunhos que ele lhe dava da amizade dos irmãos, agradeceu-lhe ternamente todas as suas ofertas, e achou necessário não lhe esconder que não tinha vindo para ficar na sua casa. O bom Homer ficou chateado por não ter a filha como sustento na velhice, mas não tentou distraí-la de um dever que reconhecia como indispensável. Bela, por sua vez, contou-lhe a história do que poderia ter acontecido com ela desde sua ausência. Ela conversou com ele sobre a vida feliz que levava. O bom homem, encantado com os detalhes encantadores das aventuras de sua filha, encheu a fera de bênçãos. A sua alegria foi muito maior quando a Bela, abrindo seus cofres, lhe mostrou imensas riquezas, e ele teve a liberdade de dispor das que trouxera em favor dos seus filhos, fartando-se destes últimos. Viver agradavelmente com seus filhos. Encontrando neste monstro uma alma bela demais para ser alojada em um corpo tão feio, apesar de sua feiura, achou necessário aconselhar a filha a se casar com ele. Ele até usou os motivos mais fortes para fazê-la seguir esse caminho. Você não deve confiar nos seus olhos, disse ele. Pedimos constantemente que você se deixe guiar pela gratidão. Seguindo os movimentos que ela inspira em você, garantimos que você será feliz. É verdade que você só recebe esses avisos em sonhos. Mas esses sonhos são muito seguidos e frequentes para serem atribuídos apenas ao acaso. Eles prometem vantagens consideráveis, suficientes para superar sua repugnância. Então, quando a fera perguntar se você quer aceitar que durma com você, aconselho que não recuse. Você admite para mim, que o ama com ternura. Tome as medidas cabíveis para tornar sua união eterna. É mais vantajoso ter um marido de caráter amável, do que ter um que só tem boa aparência para todos os méritos. Quantas meninas são obrigadas a se casar com feras ricas, porém mais estúpidas que a fera, que é apenas a sua cara, e não por sentimentos e ações. Bela concordou com todas essas razões. Mas resolvendo tomar como marido, um monstro de aparência horrível, e cujo espírito era tão material quanto seu corpo, a coisa não lhe pareceu possível. Como, respondeu ela ao pai, posso decidir escolher um marido com quem não poderei conversar e cujo rosto não será reparado por uma conversa divertida? Não há objetos para me distrair e me distrair deste negócio infeliz. Não ter a doçura de às vezes ficar longe disso.
Limite todo o meu prazer a 5 ou 6 perguntas que digam respeito ao meu apetite e à minha saúde. Veja esta estranha entrevista terminar com uma boa noite, Bela, um refrão que os meus papagaios sabem de cor e que repetem 100 vezes por dia. Não está em meu poder criar tal estabelecimento, e prefiro morrer repentinamente do que morrer todos os dias de medo, tristeza, nojo e tédio. Nada fala a seu favor, exceto a atenção que esta fera tem em me fazer uma breve visita e só aparecer diante de mim a cada 24 horas. Isso é suficiente para inspirar o amor? O pai concordou que sua filha estava certa. Mas vendo tanta complacência na fera, ele não acreditou que ela fosse tão estúpida. A ordem, a abundância, o bom gosto que reinavam no seu palácio, não eram, segundo ele, obra de um imbecil. Finalmente ele a achou digna das atenções da filha, e Bela sentiu gosto por esse monstro, mas seu amante noturno veio obstruí-lo. O paralelo que ela fez entre esses dois amantes não poderia ser vantajoso para a fera. O próprio velho não ignorava a grande diferença que deveria ser feita entre um e outro. No entanto, ele tentou por todos os meios superar sua repugnância. Lembrou-lhe o conselho da senhora, que a advertira para não se deixar enganar por um olhar, e que nos seus discursos parecia fazê-la compreender que aquele jovem só a podia fazer infeliz. É mais fácil raciocinar sobre o amor do que conquistá-lo.